vamos lá, pessoal. Já falei que eu vou falar um pouquinho de neuroeducação e vou começar um pouquinho me apresentando como sempre. Então, eu sou uma publicitária há mais de 25 anos, entrei na área em agências pequenas, evoluí para agências maiores, agências famosas de São Paulo, de grande renome. E através disso eu tive a oportunidade de ser chamada para ser diretora de marketing de uma grande rede varejista. E foi quando eu fiz a pós em marketing de varejo. E a partir daí, conforme as coisas foram evoluindo, aquele trabalho estressante de domingo a domingo, eu desenvolvi o que hoje se chama de burnout. E foi a chave de virada, porque através disso eu percebi que clientes gostavam do meu trabalho, do meu atendimento, do que eu mostrava, dos resultados, e eu comecei a prestar consultoria em 2001. E a demanda foi crescendo de tal forma que eu falei, pera, então vamos abrir uma agência para que a gente possa atender essa demanda, e foi quando eu abri a Base Comunicações, minha agência de publicidade, de propaganda, e que faz 20 anos esse ano. E entrei na pós de neuromarketing, não só por uma necessidade de atualização. Quem mexe com publicidade sabe a velocidade que isso tem crescido ao longo dos últimos anos, cada vez mais. Então, não só por uma atualização, como para que a gente pudesse confirmar os insights que a gente tem. Muitas vezes os insights de publicidade, eles funcionam, mas como provar isso para o cliente? Então, vamos começar já falando que ninguém está aqui para ouvir da Ana Silvia, né? Estamos aqui para falar disso. Então, neuromarketing, para que vocês conheçam, eu falo que é o casamento da neurociência e do marketing. E essa informação é o que vocês precisam começar a guardar. 95% das nossas decisões estão no inconsciente. Não, mas como assim? Eu tomei uma decisão racional. Não, o pouco dos racionais, os 5% do racional, ele serve para justificar um emocional. Então, o processo é um pouquinho mais complicado, mas fica com isso na mente. 95% das suas decisões são inconscientes, sim. E aí, para poder falar um pouquinho aqui do cérebro, é um cérebro que filtra, que ignora, que seleciona, e nem sempre de forma tão racional. Ele não tem tempo para racionalizar. Então, ele age com a espontaneidade, ele age com tudo aquilo que você construiu na sua trajetória de vida. São as emoções, são as memórias olfativas de uma comida, são traumas, são vozes, música de sucesso, tudo isso foi construído no teu inconsciente. E aí que está a grande sacada, poder entrar nesse inconsciente do consumidor e fazer a chave virar, né? É criar conexão. A gente fala na publicidade, a gente costumava muito a perguntar para o cliente o que você acha disso, o que você acha dessa cor, mas nem ele muitas vezes sabe o que tem no inconsciente dele. Então, muitas vezes, usar a neurociência para isso é você ter uma campanha muito mais assertiva, com resultados muito mais assertivos para o teu cliente, tá bom? Então, seguindo aqui um pouquinho, vamos já fazer essa perguntinha. Você sabe o que move o seu cliente a comprar? Para pensar. O que move o seu cliente a comprar? E aí, falando da educação, como qualquer outro produto e empresa, as escolas, a educação também é um produto. É um produto que também tem seu cliente, é um produto que também precisa tomar decisões, ver seus interesses, suas exigências dentro de uma escola. Então, ele também é o seu cliente. Vamos considerar isso também, tá? Então, a gente não tem muito tempo hoje, eu vou trazer alguns exemplos que funcionam, eu uso dentro da minha agência, a gente tem um dos focos que é o educacional. Temos resultados muito assertivos com alguns clientes. Quem tiver depois interesse, pode me chamar aí no @Base Comunicações. Pode me chamar, porque a gente tem cases, dá para bater um bate-papo bem legal, tá? Então, assim, use rostos. Nós estamos numa era de comunicação, de humanização. Apesar da inteligência artificial ser hoje muito usada, na educação, quanto mais você mostrar, mais conexão eu vou ter. Né? Então, por exemplo, esse daí é o William, vamos chamar de William.
né? Eu tenho que trazer o William, o meu aluno, não é o vizinho. Eu vou fazer uma campanha porque aí não só eu fidelizo e gero uma conexão interna, como uma conexão externa de identificação, né? E aqui, mesma coisa. Agora você alia a foto da pessoa, que é o seu aluno, alia o sorriso, a gente sabe que o sorriso vende, e alia este aluno dentro da estrutura da sua escola, dentro do seu ambiente. Esses casamentos de ação, de emoção, de estrutura, é o que tem dado certo. Ah, é um clichê que funciona. E muitas vezes a gente se perde nisso, se perde em colocar só texto, se perde em informação, se perde colocando foto de banco de imagem. Não. Esta é a sugestão que a gente sabe que funciona. E aqui eu vou fazer uma brincadeira para você ver. Você já ouviu falar que quando você coloca um lápis aqui no meio, ó, nem trouxe um lápis. Não precisa ser grande desse jeito, tá? Vou pegar uma faca que eu tenho aqui, ó. Coloca a boca, faz agora. Pega o lápis que você tem aí do lado, pega tudo que você tem aí do lado, pega alguma, põe na boca. Ó, tô sorrindo, tá? E isso daí é comprovado. O cérebro entende isso como de verdade você estar sorrindo. Ele estimula a amígdala, consegue ver um pouquinho aí esse desenho de cérebro, tá vendo essa bolinha azul? Não é amígdala de garganta, tá? É uma amígdala cerebral, que é um centro emocional que libera alguns neurotransmissores que estimulam o estado positivo. Então fica a dica aí para quando você estiver mesmo triste, dá esse sorrisinho aí que engana o cérebro, tá bom? E aí, então, a gente tem esses 3 fechos. A gente tem muito mais para se estudar aí. A gente tem cores, tem uma série de coisas, mas a gente tem a foto que representa seu aluno, a gente tem o sorriso, a gente tem o rosto em evidência, um olhar direto para onde você quer a informação. Lá na foto do William, ele estava olhando para a informação. Então, esse é o foco de olhar que a gente quer. E aí, também, o título que inicia com um verbo. Então, matricule, faça, conecte-se. Então, são verbos mais incisivos no presente. Isso é muito importante. E aqui eu vou mostrar uma brincadeira só para vocês verem do que a gente está falando. Existe esse equipamento aí da foto que vocês estão vendo, que é o eye track. Hoje a gente tem outras ferramentas que depois eu vou mostrar aqui para vocês, mas ele, através do seu olhar de ondas de calor e de uma série de coisas, ele consegue medir para onde o consumidor está olhando. Então, dá uma olhadinha aqui do lado, que é uma leitura que foi feita com o eye track. Tá vendo aqui um F aqui em cima? E aí, olha aqui embaixo no mapa de calor, que também você vai enxergar um F. Né? Vocês estão conseguindo enxergar? Eu não consigo interagir com vocês, mas eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar esse teste aí de onda de calor. E o F, né? E aonde que entra aqui? Dá uma olhada aqui, se você olhar. É um F também. Né? É um F que se forma com o logo do lado esquerdo, título do lado esquerdo, informações, a menina fazendo esse F. Né? Então, tá aqui a prova de que tudo isso funciona. E aí, o poder de contar histórias. Eu sei que tem muita gente hoje, ontem, amanhã, que falou do famoso storytelling. Não vou me aprofundar, mas sem dúvida, o que se fala muito do cérebro, uma história contada e uma história vivida é igual para o cérebro. Quando você assiste um filme de terror, você não se assusta de verdade, mesmo sabendo que você está seguro na tua casa? Porque o teu cérebro acha que você está em perigo de verdade. Então, conte histórias. 92%, olha um dado aqui do IBN, 92% dos consumidores preferem marcas que contem histórias nas suas campanhas. Então, tá aí uma prova de que você tem que falar da superação do aluno, da conquista, da origem do professor, da origem do nome, da origem do gramado, da origem do portão. Conte histórias. Tá? Depois vocês assistem um pouquinho mais aí, quem for falar de storytelling. E aí, por que história conecta? Dá uma olhadinha aqui e eu vou dar uma lida aqui. Estudos de storytelling, né? Eles afirmam que diversas áreas ficam ativas. Então, tem o córtex pré-frontal, que é esse vermelhinho aí do lado esquerdo, que é essa parte frontal aqui do cérebro,
e ele é responsável pelo pensamento analítico, a tomada de decisões. E o sistema límbico, do lado direito também, em vermelhinho, que está aí marcado, ele também está relacionado a emoções e memória. O que prova que histórias são capazes de cativar o público tanto intelectual quanto emocionalmente. E ouvir histórias libera ocitocina, o que favorece confiança, empatia e conexão. Estou falando isso para vocês acreditarem no que eu estou falando, tá? E aí, vamos mudar um pouquinho e vamos falar do vídeo institucional. Não dá para se alongar muito, mas hoje, nessa era de rede social, as pessoas acham que é só Reels e Story. Não. O vídeo institucional ainda é algo forte quando você quer, de uma forma mais complexa, para alguns clientes, demonstrar em detalhes tudo aquilo que você tem. E, às vezes, detalhes não se mostram em 30 segundos, 1 minuto e meio. Então, o vídeo institucional, ele não só possibilita uma amplitude de comunicação pontual para um site, para uma apresentação dentro de um open house, dentro de um evento, na recepção da sua escola, desde que ele tenha os arcos narrativos. O que são os arcos narrativos? É o tradicional, de que você começa sempre aquela história mais triste, contando um problema, e aí tem o pico daquela história, e aí de repente aconteceu isso. É o pico. E aí depois ele vai descendo com a solução, mas graças a Deus deu tudo certo, foi um sucesso, estamos aqui. Então, isso é um arco narrativo. E hoje, como que a gente agrega a neurociência? Com a codificação facial. Ninguém está brincando aqui, não. Agora o neuromarketing na publicidade é para valer. Então, dá uma olhadinha de novo aí nessa tela de calor. Não foi usado o eye track, mas existe um site, Real Eye, que tem praticamente a mesma filosofia. Através dessa câmera aqui que eu estou olhando vocês, eu consigo botar um vídeo na tela e ver para onde ela está conseguindo olhar. Para qual área ela olha mais, qual área ela gostou, qual área ela teve repulsa. Então, eu consigo analisar disso e transformar o meu vídeo. Opa, vamos adaptar aqui para ter melhor percepção? Então, é assim que a neurociência também atua dentro de um vídeo institucional. Correr aqui um pouquinho, a gente tem um dos efeitos muito legais para se usar na escola, é esse efeito chafariz. A gente não consegue explicar por um tempo muito demorado, mas tem um estudo do National Geographic que mostrou que quando você olha aí para a foto, o que você vê? Né? Isso todo mundo conhece no Cinemark. Pipoca pequena é R$7. Aí você vê a outra, que é a média, por 16, a grande é por 17. O que você acaba escolhendo? A grande, por 17. Então, o chamariz é o produto do meio. Se eu mostro para você que a pequena é 7, a grande é 17, eu sei que eu vou para o cinema escolher a de 7, tá ótimo. Mas se eu coloco no meio um chamariz de propósito, com preço aproximado de onde eu quero que a pessoa escolha, eu quero que ela escolha a grande. Né? Vai se entupir de Coca-Cola, porque também tem essa promoção para Coca-Cola. Então, o que é o chamariz? Eu coloquei esse produto aí no meio. Dá para você fazer a mesma coisa quando você for vender alguns combos, seja de uma escola virtual, enfim, dá para você brincar um pouquinho com isso, tá? Eu vou correr, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode depois entrar lá no @base comunicações no plural, e eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Eu vou aqui falar do viés cognitivo, que é muito importante. Os vieses são distorções de pensamentos. Ele tem que agir rápido. Não dá tempo de você pensar, porque uma parte do nosso cérebro, ela pensa, sistema 1, sistema 2. Uma parte dela é um pouquinho mais racional, os 5%, lembra? Mas a maioria das vezes é uma decisão papum que você tem que tomar. E é aí que existem esses vieses. A gente tem para o ramo da educação a escassez. O que é a escassez? É uma sensação de quantidade limitada, últimos dias para inscrição. E aí existe muito algumas ações que a gente faz assim, né? Quem fizer a inscrição até o final de fevereiro ganha o uniforme completo, que a gente sabe que o uniforme é caro. Então, é só até o dia 28, últimos dias que você, fazendo a matrícula, você ganha o uniforme, né? Então, dá uma sensação de quantidade ilimitada.
e que está associado também à urgência, que é muito usado também. Necessidade de agir rápido. Olha, corre que as últimas vagas promocionais, corre que são os últimos uniformes, válido até terminar o estoque, né? E aí nós temos o viés da prova social, gente, isso é o que mais usa. São os depoimentos no Google, depoimento no Instagram. Antigamente o Facebook valorizava muito isso, hoje não está muito, está mais para o Google, né? Mas traz o teu aluno, seja em vídeo, seja em post fixo, traz a história do funcionário, traz a história do tio, do porteiro. Então, é a prova social daquilo que você está garantindo. E a justificativa são vários posts, eu chamo de genéricos, que você pode também apresentar e chamar atenção. 5 motivos para estudar aqui. E trazer também formulações que fazem a pessoa pensar. Olha, é verdade, 5 motivos. Esse primeiro motivo é importante, o transporte está incluso, ele tem atividades extracurriculares. Então, tudo isso é muito importante também. E aí eu vou fazer um resumo, tá? Esse resumo, quem ainda não teve tempo de anotar, dá tempo aí, dou 1 minutinho a mais, porque a gente está encerrando aqui a apresentação. Então, anota aqui que a gente conversou. Educação é conexão, tem que se conectar com o cliente, se conectar emocionalmente, humanizar, trazer rostos reais, seus próprios alunos, pais, equipe, expressões que gera empatia, o sorriso que a gente conversou, a ambientação para mostrar sua estrutura, contar histórias, depoimento, o vídeo institucional com arcos narrativos e os vieses que a gente conversou também, tá? Então, neurociência não é magia, transformar, conectar, inspirar, humanizar cada vez mais. E vou falar um pouquinho daquilo que eu sempre falo, enquanto você vai escaneando aí meu QR Code e pegando o @base comunicações, tá? Lá eu trago muito mais dicas e a gente pode conversar. O feito mal feito, ele é melhor do que o perfeito não feito. Por isso, faça. Não importa se está perfeito. Pega o celular, filma, grava. Essa é a era da humanização. Obrigada. Agradeço quem teve esse tempo.